segredos dos games, easter eggs, informações internas e mais. Ficou curioso? Então já deixa o like e se inscreve para mais e vamos lá! Você sabia? Havia mais de 100 jogos planejados para lançar no GameCube que foram cancelados antes de ver a luz do dia. Já se perguntou o que eles eram ou por que eles foram cancelados? Neste vídeo iremos cobrir todos eles com algumas exceções. Certos jogos serão deixados de fora, como jogos que havia rumores de que existiam, mas não tem evidências sólidas que os apoiem, como Croc 3 e jogos que foram anunciados para GameCube, mas lançados em plataformas rivais ou plataformas de última geração como Crash 2 Insanity ou Super Paper Mario. Já que estamos falando de GameCube, vamos começar com alguns projetos descartados da própria Nintendo. Kirby Tilting Tumble 2 foi revelado no Space World 2001, usava um Game Boy Advance como controle com um cartucho sensor de movimento especial que permitia aos jogadores inclinar o controle para mudar a direção de Kirby e velocidade. Meios de comunicação relataram que os jogadores podiam alternar entre a TV e a tela do GBA, e Shigeru Miyamoto disse que os jogadores poderiam escrever seus próprios programas no cartuchos de jogos, como criar mini-jogos para si e seus amigos. Em 2002 o jogo foi renomeado como Rolorama com Kirby sendo removido completamente. Rolorama foi exibido na E3 2002, mas nunca lançado, mas este não foi o único jogo Kirby que teve problemas, nem de longe. Ao longo de 11 anos houve 3 tentativas separadas para fazer um jogo de Kirby da série principal para o GameCube. O primeiro foi um título de 2,5D com 4 jogadores. Um motivo para o seu cancelamento não foi dado, embora Shigefumi Kawase, o produtor do Kirby Return to Dream Land, disse que o jogo foi quando ele aprendeu como é difícil fazer um jogo que é multiplayer e single player. O segundo jogo teria sido o primeiro Kirby de plataforma 3D de todos os tempos. Foi cancelado porque não atingiu o nível de qualidade da Nintendo. O terceiro jogo apresentava um estilo de arte 2D semelhante a um livro pop-up e versões atualizadas das habilidades copiadas de jogos anteriores. Satoru Iwata, que já dirigiu o estúdio envolvido na criação desses jogos, comentou os 11 anos de desenvolvimento, afirmando: Miyamoto diz que os videogames são algo que você nunca realmente completa. É difícil quando um jogo simplesmente se recusa a dar certo. Todos são coletivamente referidos pelos fãs como Kirby GCN, Kirby Adventure ou Kirby Legend of the Star. Embora vários elementos de todos os 3 desses jogos tenham ido parar em Kirby's Return to Dream Land para o Wii e alguns outros títulos, nenhum desses projetos receberam uma verdadeira reformulação em um novo jogo. Em vez disso, a Nintendo considera o retorno de Kirby para Dream Land o sucessor de Kirby GCN. Outro título descartado foi o misterioso Marionette. Este era um jogo incomum de Nintendo anunciado acidentalmente ao lado Super Mario Sunshine da Tech Demo Mario 128. Logo após a listagem errônea ter sido publicada, foi discretamente retirada. Apesar de ter Mario no título e sendo listado ao lado de outros jogos do Mario, Marionette não era um jogo do Mario. Miyamoto disse mais tarde à IGN que o jogo era sobre controlar um fantoche. Pretendia ser simples, mas também complicado. Marionette estava em desenvolvimento tanto para o Nintendo 64 quanto o GameCube, mas nunca passou dos estágios iniciais. Miyamoto comentou mais tarde que havia a possibilidade de o jogo ressurgir no Wii, mas nunca apareceu. Retro Studios, a equipe por trás do Metroid Prime, teve uma série de títulos que foram cancelados quando foram adquiridos pela primeira vez pela Nintendo. O jogo Action Adventure foi um dos primeiros projetos que a Retro tiveram. O jogo contava com 3 protagonistas femininas lutando contra o mal em um planeta pós-apocalíptico definido em um futuro próximo com um cenário de ficção científica. Devido ao conceito, alguns dos aspectos especulados deste jogo foram retrabalhados em Metroid Prime. No entanto, esta especulação é infundada. O que a Action Adventure fez foi dar à Nintendo confiança suficiente na Retro para deixá-los lidar com a franquia Metroid. Uma vez que a licença Metroid estava nas mãos da Retro, o estúdio encerrou o projeto Action Adventure.
Thunder Rally Car Battle era um jogo da Retro Studios descrito pela IGN como uma mistura entre Twisted Metal 2 e Mario Kart 64, ambientado em um mundo louco e sombrio tipo Mad Max. Também era conhecido como Car Battle e Car Combat enquanto está sendo desenvolvido. Outro foi o Futebol Retro Studios, também conhecido como Futebol Retro NFL, que acreditem ou não foi originalmente ia ser um jogo de futebol do Mario, mas a Nintendo queria que a Retro fizesse títulos mais maduros, então o projeto se tornou um título esportivo realista antes de ser desfeito inteiramente e havia Raven Blade. A Retro começou a trabalhar em Raven Blade no final de 1999 como um jogo de RPG para o GameCube. Foi revelado pela primeira vez na E3 2001 com um trailer completo. Raven Blade era um RPG de ação em terceira pessoa ambientado em um mundo antigo, apresentando uma missão épica envolvendo uma arma mágica Raven Blade. No fim, todos esses 4 jogos foram cancelados para que a Retro pudesse se concentrar totalmente em Metroid. Metroid era a principal prioridade da Nintendo, então tornou-se a prioridade máxima da Retro Studios também, dado que havia rumores que a Nintendo queria comprar toda a empresa. Raven Blade também pode ter sido cancelado como uma demonstração de compromisso com a Nintendo. Se sim, a aposta valeu a pena, já que a Nintendo comprou $1 milhão de ações da Retro Studios em 2002, tornando-se o detentor da maioria e oficialmente tornando a Retro Studios uma das suas subsidiárias. A Retro não era o único estúdio querendo fazer um jogo usando o IP da Nintendo. Uma tentativa que nunca deu certo foi uma continuação de Diddy Kong Racing. Por volta de abril de 2004, os estúdios Climax propuseram uma possível sequência para a Nintendo. O jogo Diddy Kong Racing Adventures teria o Spig propondo uma revanche contra Diddy e seus amigos, com seu objetivo sendo pavimentar uma floresta. O jogo levaria o jogador através de 16 aldeias diferentes com o estilo do Donkey Kong Country. Cada aldeia seria controlada por um vilão diferente que deve ser derrotado em uma corrida. Veículos incluiriam buggies, quadriciclos, aviões, hoverbikes e jet skis, alguns dos quais podem ser melhorados para acessar novas áreas. Mas este não era a única tentativa de uma sequência de Diddy Kong Racing. Donkey Kong Racing fez sua única aparição na E3 2001 com trailer apresentando Donkey Kong, Diddy Kong Tiny Kong, Kid Kong e Taj Dejin como corredores jogáveis. Mesmo não estando no trailer, Cranky Kong e Lanky também foram mostrados em uma renderização interna para o jogo. O mundo aberto teria apresentado selvas, planícies e mares juntos perfeitamente. Também teria multiplayer para 4 jogadores e animais de Donkey Kong Country seriam os veículos, cada um com uma habilidade única. Jogadores poderiam ser derrubados de seu animal precisando pressionar o botão freneticamente para voltar para ele. O animal também poderia ser melhorado através de frutos colecionáveis. Durante o desenvolvimento do jogo, a Microsoft comprou o Rare, então Donkey Kong Racing foi renomeado Cyberman Stampede. O jogo iria estrelar personagem de Cyberman e sairia no Xbox original, depois para Xbox 360 antes de ser cancelado. Este cancelamento foi devido a Cameo Elements of Power Elementos estar atrasado. A equipe de Sabers foi realocada e o título foi suspenso. Em 2008, um vídeo do protótipo 360 foi postado no YouTube, mostrando que a Saberwulf Stampede tinha evoluído de um jogo de corrida para um de aventura durante seu desenvolvimento malfadado. Outra franquia popular da Rare é a série Conker. Depois que Conker foi lançado no início de 2001, os desenvolvedores começaram a trabalhar em uma sequência para o GameCube. O jogo foi chamado Conker Other Bad Day, e focado no fracasso de Conker como rei. A trama era Conker gastando todo o dinheiro do reino em cerveja e prostitutas, com o primeiro nível apresentando Conker saindo da prisão por seus crimes. O principal vilão era um enorme cocô espacial, o CTHULPU, e o jogo tinha muitas paródias de filmes da época. Havia até um Conker do mal. Depois de tentar vender a Rare para a Nintendo no início dos anos 2000, a empresa foi vendida com sucesso para a Microsoft em setembro de 2002. A maioria dos jogos em desenvolvimento da Rare foram movidos para o Xbox. Infelizmente para Conker Other Bad Day, a Microsoft não estava interessada em uma continuação de Conker. Em vez disso, a Microsoft fez a Rare criar um remake do primeiro jogo Conker com um multiplayer agora conhecido como Conker Live and Loaded. Quando a Rare retomou o trabalho em Conker Other Bad Day e o Xbox estava chegando ao fim, a Microsoft queria que a Rare mudasse o jogo para o Xbox 360, mas para
Para Chris Siever, o desenvolvedor líder no jogo, esta foi uma má jogada. Em uma entrevista com Eurogamer, Siever disse: "Eu simplesmente não conseguia encarar passar mais 2 anos em um jogo que já havíamos gastado 1 ano e meio. Então eu acho que o cancelamento foi provavelmente minha culpa." A Rare também trabalhou em um Conquer multiplayer intitulado Conquer Getting Medieval, que reaproveitou alguns objetos de Other Bad Day e também apresenta Greg o Ceifador como protagonista. Mas esses não foram os únicos projetos concebidos pelo Siever a ser cancelados. O MMO de fantasia mista, Quest, supostamente começou algum tempo depois do lançamento de Perfect Dark no Nintendo 64, começou a ser desenvolvido inicialmente para o GameCube, mas mudou para o Xbox depois da aquisição da Microsoft da Rare. Naquela época o cenário de Quest tinha se transformado em um shooter sci-fi MMO, o desenvolvimento foi lento e a Microsoft queria que a Rare se concentrasse mais em suas franquias de alto perfil como Perfect Dark e Conquer. A Rare foi reestruturada para esse fim e Quest foi colocado em espera. Então, depois que Perfect Dark Zero foi lançado, o conceito original de MMO do jogo voltou ao desenvolvimento, desta vez intitulado Cascade, mas Cascade também foi cancelado. Isso se deve ao fato de a equipe focar seus trabalhos no GoldenEye 007 para o Xbox Live Arcade, um jogo que também nunca foi lançado. Embora não desenvolvido pela Rare, o próximo jogo está relacionado ao estúdio. Em 1998, o ex-desenvolvedor da Rare Martin Hollis de GoldenEye e Perfect Dark fundou seu próprio estúdio Tsunami. Um de seus projetos foi Jogo Zero, também conhecido como Projeto Z3796WP, um exclusivo de GameCube desenvolvido em colaboração com a Nintendo em 2000. Jogo Zero nunca foi mostrado publicamente, mas isso não impediu que os rumores se espalhassem assim que o negócio veio a público. Devido à história de Hollis, muitos assumiram o Jogo Zero seria outro FPS. No entanto, Hollis queria tentar algo novo. Jogo Zero era na verdade um sandbox de plataforma com fases destrutíveis. Nele, uma protagonista feminina minerava um planeta alienígena para criar novos itens e estruturas e resgatava personagens em fases tipo Mario 64. O jogo já foi comparado a Minecraft e é fácil ver porque o conceito do Jogo Zero estava realmente à frente de seu tempo. Talvez muito à frente. A destruição e recriação dos voxels usados no jogo como blocos de construção usava muita RAM para o GameCube ou mesmo PCS para executá-lo corretamente. Assim, depois de 3 anos de trabalho, o Jogo Zero foi silenciosamente descartado. Se você gostou desse vídeo, clique no like e se inscreva se quiser ver mais vídeos como esse.